Olá, queridos, saudações de paz. Nós retornamos aqui para dar continuidade aos livros históricos e ao livro de Josué. Nós já estamos na terceira parte do livro de Josué. E você que está com a apostila, eu estou na página 36, a ocupação da terra, né? Depois do desafio, né? Todo aquele desafio de tomar Jericó, nós chegamos agora no capítulo 13 sobre o desafio da conquista. Na parte final do versículo de Josué 11, 23, lemos: "E a terra repousou da guerra." Dá a entender que houve um período de descanso ou paz. Isso não significou que tudo estava terminado. Ao contrário, muita terra ainda havia de se possuir, né? Então, quer dizer, quando eles entram em Canaã, quando eles tomam posse de Jericó, depois de Ai, né, e depois daquela região, o que dá a entender pelo capítulo 11, versículo 23, é que houve descanso na terra, que houve um período de paz, né? Mas isso não quer dizer que eles tinham dominado toda a terra, né? Quer dizer, eles ainda não tinham tomado posse de toda a terra de Canaã, né? Ainda havia lugares a serem conquistados. Após vencer os principais reis de Canaã em memoráveis batalhas onde o Senhor agiu de modo miraculoso, inconfundível, e durante o período temporário de descanso ou repouso, como o texto bíblico diz, Josué recebe a ordem divina de dividir a terra. O versículo 1 do capítulo 13 de Josué nos confirma que o líder da conquista já estava bem velho, possivelmente contava naquela altura com a idade entre 90 e 100 anos. A citação da idade de Josué serve tão somente para explicar as razões da ordem que seria dada no versículo 7, em complemento ao versículo 1, onde explicitamente o Senhor dá ordem de divisão da terra. Observemos também que no mesmo versículo em estudo há um superlativo muitíssimo que indica não somente uma palavra relativa a algo que não se deveria esquecer. Mais do que isso, coloca Josué em frente a frente com os desafios que, mesmo depois da sua morte, deveriam ser assumidos pelo povo. Na verdade, depois do período de divisão e assentamento na terra, o povo não poderia cruzar os braços. Havia ainda muitíssima terra a ser conquistada. Então, o que a gente entende? No capítulo 11, versículo 23 a seguir, Israel já está na terra prometida, mas eles vão viver um período de descanso, um período de paz. Ora, eles já tinham vivido muitas batalhas. Deus já havia dado vitória para Israel de forma miraculosa. Eles já tinham visto a intervenção divina nas suas guerras, e agora a terra, ou o povo de Israel, vai viver um período de descanso. Nesse período de descanso, Deus vai dar uma ordem a Josué para que ele faça a divisão da terra entre as tribos, né? Josué já está velho, ele tem entre 90 e 100 anos, e ele vai dividir a terra. E há uma ordem muito explícita, muito clara, de que, mesmo após a divisão da terra, que Israel deveria continuar conquistando. Israel deveria continuar avançando, né? Então, essa ordem está explícita, né? A partilha da terra. A ordem do Senhor é bem definida. Reparte, pois, essa terra por herança às 9 tribos. E a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Manassés. Terminou a peregrinação, agora tem onde se abrigar. O deserto torna-se uma lembrança viva e não morta. Os filhos de Israel tornam-se herdeiros da terra divina, da terra que lhes fora doada pelo Senhor. Portanto, a terra era um presente de Deus e por assim deveria ser muito bem administrada.
era um momento de partilha, né? O versículo acima faz menção de 9,5 tribos. A razão é que Moisés atendera ao pedido feito pelas tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés para se assentarem a leste do Jordão. Portanto, a partilha agora em questão era das terras a oeste do Jordão. Então entendamos. Por que fala de 9,5 tribos? Porque a tribo de Ruben, né, e a tribo de Gade, né, e meia tribo de Manassés tinham feito um pedido a Moisés para se assentarem ao leste do Jordão. Então, 9,5 tribos com meia 10, com as outras duas 12, finalizando as 12 tribos, né? Uma tribo especial, Josué 13:33. Para compreendermos bem esse versículo, é necessário que primeiro nos lembremos de quem eram os levitas e da razão de ser ser uma tribo especial. Como o próprio nome diz, os levitas eram descendentes de Levi. Acrescenta aqui que temos mais tarde o termo levita não foi usado apenas para os descendentes de Levi, mas passou a funcionar como um título paralelo ao de sacerdote. Originalmente, como tribo, passou a ter predileção divina devido à lealdade demonstrada por ocasião do episódio do bezerro de ouro, Êxodo 32. Como sacerdotes, deveriam ser sempre da casa de Arão. Aos levitas foram reservados o privilégio de cuidar de tudo o que estivesse relacionado com o tabernáculo, inclusive protegê-lo para não ser invadido. Seu sustento vinha dos dízimos. Com o assentamento dos filhos de Israel na terra prometida, os levitas cresceram em deveres e influência. Eles passaram a funcionar como juízes, em alguns casos, e cuidaram do livro da lei, dentre outras coisas. As tribos, uma vez espalhadas pela terra, não poderiam ficar sem a presença de alguém que a elas ministrasse em nome do Senhor. Vimos nisso o cuidado divino para com demais povos, poderia ocasionar um tipo de contágio religioso pagão. Daí a importância do trabalho religioso dos levitas, junto às demais tribos. Importante também é ressaltar a expressão textual de que o Senhor seria a sua herança. Pelo menos a duas conclusões podemos chegar. Primeira conclusão: vemos a expressa ideia de que o serviço sacerdotal seria a herança dos levitas, o que em si mesmo já seria um grande privilégio. Em segundo lugar, o próprio Deus seria sua herança, ou seja, de modo particular, em substituição aos primogênitos de Israel, que deveriam ser ofertados ao Senhor, os levitas privariam de um contato pessoal com Deus. Esses lhes garantiriam o sustento, as bênçãos com as quais o povo como um todo seria alcançado. Então, vamos entender isso aqui para a gente ser abençoado, ok? Quando eles chegam à terra, os levitas não têm herança. Por que os levitas não têm herança? Porque os levitas são uma tribo especial. Eles são especiais por causa de alguns pontos que nós vamos tratar agora. Primeiro, o nome levitas se deriva de Levi, né? Um dos filhos de Jacó, que leva o nome de unir o marido à esposa, o noivo à noiva. Então a função dos levitas é muito clara, é unir a noiva ao noivo, né? E eles tinham, era uma tribo privilegiada, porque no capítulo 32 de Êxodo, quando houve a adoração ao bezerro, os levitas, ou a tribo de Levi, não adorou. Então, aí eles tinham o primeiro privilégio. Segundo, que eles foram separados, e aí da família de Arão, né? Da descendência de Arão, veio a área sacerdotal, e eles foram separados para administrar perante o Senhor. Então eles cuidavam das coisas do tabernáculo, cuidavam da proteção do tabernáculo, da portaria do tabernáculo, da adoração do tabernáculo, do culto, de tudo que envolvia as coisas de Deus. Por conta disso, eles eram uma tribo especial. Eles não tinham terra porque a herança deles era o Senhor.
ou o sacerdócio, né? Então, a herança do levita é o sacerdócio, é o ministério, é o trabalho sacerdotal, é o Senhor. E ele se relaciona com Deus, e quem dá o sustento para ele é Deus, pelas mãos da bênção que Deus entregou para as demais tribos que têm herança. Então as demais tribos vai ter terra para trabalhar, vai ter condições de trabalhar, enquanto os levitas não têm a terra para trabalhar, mas cuidam da vida espiritual do povo. E este povo tira do que ele colhe 10% e entrega na mão do levita, não para a manutenção, mas para o sustento do sacerdote. Malaquias 3 fala algo tremendo. Ele fala assim, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós de uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança, perceba, não é trazei dízimos e ofertas para que haja manutenção. A manutenção da casa de Deus era sempre feito com uma oferta especial. Trazer dízimos e oferta para que haja mantimento, ou seja, o recurso dos dízimos era trazido ao sacerdote para sustento do sacerdote, porque o sacerdote servia a Deus cuidando da parte espiritual do povo de Israel. Então os levitas, o que eles fizeram com a partilha da herança da terra? A cada lugar que tinha uma tribo, se colocou um levita para que eles pudessem ensiná-los a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, exortá-los a não viver a idolatria, e diante disso, aquela tribo tirava o dízimo e entregava na mão dos levitas, né? Então, o capítulo 13 fala dessa tribo especial, que é a tribo dos levitas. Vamos para o capítulo 14, versículo 6 a seguir. A promessa cumprida. Esse impressionante relato traz-nos à mente a imagem do que significa o homem nas mãos de Deus. Versículo 6 faz menção de Cades Barneia, que se tornou conhecida como o local da grande rebelião, Números 13. Josué e Caleb foram os únicos que não tomaram parte da rebelião. Quando Caleb e os outros membros do comando verificaram, comando de verificação, entraram na terra de Canaã, ele ficou impressionado com o local chamado Hebron. Havia muitos gigantes na montanha de Hebron, mas isso não assustava. Por isso, ele pedira aquela terra como herança a Moisés, no que foi atendido. Entretanto, o seu sonho teve que ser adiado devido à peregrinação como castigo para o povo. Agora, 45 anos após, a promessa se cumpre, né? Então, quer dizer, a promessa da terra de Hebron sobre a família de Caleb se cumpre. Comprometidos com o passado, tabernáculo erguido, Josué 18, do 1 ao 10. Siló ficava a 16 quilômetros do norte de Betel, aproximadamente. Quando o povo saiu de Gilgal, dirigiu-se àquelas paragens, e em Siló ergueu o tabernáculo onde esteve por muitos anos. O tabernáculo era de grande valor para os hebreus. Ele teve diversos nomes, como por exemplo, tabernáculo, tenda da aliança, casa do Senhor. Era um santuário móvel devido à peregrinação, que agora se fixou em alguns lugares até ser substituído pelo templo em Jerusalém, no templo de Salomão. O seu significado estava intimamente ligado à sua função, isso é, era o local onde o Senhor habitava. Dali o Senhor comandava a vida do povo. Ali ele se reunia com seus representantes do povo. Então entenda, quando eles chegam na terra prometida, o tabernáculo, que era móvel, né? Israel andava,
os levitas desmontavam o tabernáculo, andavam com Israel, e quando Israel parava, os levitas erguiam novamente o tabernáculo. Era ali no tabernáculo, na tenda da congregação, na casa de Deus, que Deus se manifestava. Era ali que Deus falava face a face com Moisés, né? O tabernáculo tinha toda uma liturgia, né? Conduzindo a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, né? O pátio, a mesa dos pães, né? Então tinha todo um significado, e esse tabernáculo ele era móvel por causa da peregrinação. Quando eles chegam em Canaã, quando eles chegam na Terra Prometida, eles vão fixar o tabernáculo em um ambiente. Ele vai mudar algumas vezes, mas geral ele vai ficar ali na região de Ramá, né, de Siló. Ali eles vão erguer o tabernáculo, que posteriormente vai se tornar o templo de Deus em Jerusalém, o templo de Salomão, né? O capítulo 20, do versículo 1 ao 9 de Josué, vai falar sobre as cidades de refúgio, né? Dentre as preocupações tomadas por Josué, segundo orientação divina, estavam as cidades de refúgio, que elas eram, que elas representavam para Israel. Havia no código legal dos hebreus um princípio que era chamado de lei do talião, conhecido como a lei do olho por olho, dente por dente. Conforme a última referência, esse princípio foi reafirmado por Moisés quando a repetição da lei nas planícies de Moabe. Pouco antes do início do processo de conquista da possessão de Canaã. Razão maior da existência das cidades de refúgio. Proteção dos homicidas involuntários. Na lei do talião, o parente mais próximo da vítima funcionaria como uma espécie de vingador de sangue, o goel. Entretanto, poderia haver algum exagero ou até mesmo alguma confusão entre o que é voluntário e involuntário. Então, vamos entender. Quando Moisés reúne as tribos nas campinas de Moabe, pouco antes de começar o processo de entrada em Canaã, ele reafirma a lei do talião. A lei do talião seria a lei do olho por olho, dente por dente. Então, o parente mais próximo poderia vingar o sangue de um parente, porque era olho por olho, dente por dente. Só que em casos, por exemplo, de homicídios involuntários, né, culposo, vamos dizer assim, o homicida, ele tinha uma opção que está no capítulo 20 de Josué, que era as cidades de refúgio. Então ele corria as cidades de refúgio, e enquanto ele estivesse na cidade de refúgio, o vingador, o goel, ele não podia vingar o sangue do seu parente, né? O vingador de sangue, por uma emoção circunstancial, poderia exercer o juízo sobre alguém que se tornou um homicida involuntário. Para que houvesse um tempo de reflexão, o homicida deveria procurar uma cidade de refúgio e colocar sua causa diante dos anciãos que nela habitavam. Na cidade de refúgio teria proteção. Sua causa seria avaliada por uma congregação e ele poderia voltar à cidade natal quando a morte do sumo sacerdote em exercício de função naqueles dias acontecesse. Então, quer dizer, ele chegava à cidade de refúgio, daria tempo para o vingador, o goel, o parente mais próximo, refletir que aquela morte não foi uma morte dolosa, mas foi uma morte culposa, ele não tinha intenção de matar. Então daria tempo pro parente mais próximo refletir, e enquanto ele estivesse na cidade de refúgio, ninguém podia tocar nele. Quando ele podia voltar para a casa dele? Quando o sacerdote em exercício morresse, ele estava livre da culpa e podia voltar para casa. O capítulo 21,
1 e 3, do 1 ao 3, vai narrar a cidade dos levitas. O Senhor separou o melhor para a tribo sacerdotal. Ela não deveria sair mendigando diante das outras tribos. Ao contrário, deveria receber o melhor a fim de realizar o bem, o seu ministério, junto a todas as demais tribos. Segundo lemos na referência de Números 35. Os levitas deveriam receber 48 cidades, das quais 6 seriam cidades de refúgio, conforme vimos acima. Vimos o cumprimento literal dessa promessa. Então, entenda isso. Os levitas, dentro da terra que foi partilhada, eles tinham 48 cidades. Dessas 48 cidades, 6 cidades eram chamadas cidades de refúgio, aonde receberiam o homicida, ou que tivesse cometido o crime, dentro dos seus aposentos. Qual era a ideia? É que o sacerdote, o representante de Deus, ele não poderia viver mendigando, pelo contrário, ele tinha que viver prosperamente, porque ele levava o nome de Deus, ele representava a Deus, ok? No capítulo 22, do versículo 10 ao versículo 34, o texto vai falar sobre o altar do testemunho. A história do altar do testemunho é repleta de lições importantes para a nossa vida. Destacamos primeiro uma lição sobre a precaução. As tribos que estavam a leste do Jordão, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, sentindo que no futuro poderiam haver algum tipo de discriminação contra os seus filhos, fazem um altar, mas não informam as demais tribos a sua intenção. Não se precaveram quanto a isso. As outras tribos ao oeste do Jordão, achando que era um altar de idolatria, colocam-se em pé de guerra. Talvez devesse primeiro mandar os mensageiros para saber da intenção daqueles outros, daquelas outras tribos. Entretanto, houve um ato de sabedoria. Antes de partirem para o confronto armado, resolveram pedir explicações no que fora prontamente atendidos. A conclusão que chegaram é que o altar não serviria para fins de adoração, e sim para fins de manutenção da memória, da fraternidade entre as tribos do leste e do oeste do Jordão. Desfeito o mal-entendido, todo Israel se alegrou, louvou ao Senhor e declarou que o Senhor é Deus. Então entenda, as tribos que estavam a leste, Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, levantaram um altar porque eles tinham um medo de no futuro, eles poderem ser discriminados, como se fossem alguém que estivessem afastados, isolados. Então eles fizeram um altar que nós vamos chamar de altar de testemunho. Qual era o motivo desse altar? É para lembrar que eles eram apenas um povo, testemunhando tudo que eles viveram no deserto e como saíram vitoriosos. Porém, as tribos que estavam no oeste, ao observarem o altar, entenderam que aquele altar era um altar de idolatria, e se fosse um altar de idolatria, iam amaldiçoar a terra, trazer maldição para a terra. Então eles determinaram a guerra contra as tribos que estavam ao leste. Mas antes de irem para a guerra armada, para o confronto armado, ao mandarem mensageiros, descobriram que não era um altar de idolatria, e sim um altar de testemunho. E que a ideia era a conexão entre as tribos do leste e a tribo do oeste. E aí, depois disso, chegaram a essa conclusão e todos se alegraram e adoraram a Deus. E tudo isso foi para a memória da fraternidade entre as tribos. E o povo se alegrou e louvou a Deus. Vamos para a despedida do líder. No capítulo 23, Josué já velho exorta o povo. Nós vamos ter 3 exortações de Josué. Primeira exortação, retrospecto, está no versículo do 1 ao 4. Aqui ela atribui toda a vitória a Deus, fala do cumprimento pleno das promessas. Então quer dizer, primeiro ponto que Josué faz, olha, não tem nada a ver comigo, foi Deus. Quem fez tudo aqui foi Deus. Foi tudo para a glória de Deus. Foi Deus que nos conduziu. Foi Deus que nos deu vitória. Foi Deus que interviu, Depois, ele dá conselhos. Os conselhos está do versículo 5 ao versículo 10. O conselho que ele dá é coragem, obediência, separação.
E por último, de suma importância, unir-vos a Jeová, o vosso Deus. Né? Então, quer dizer, ele vai dar conselhos de terem coragem, de tomarem totalmente a terra, de serem obedientes, de se separarem para Deus, né? E o mais importante deles estarem conectados com Deus, unidos com Deus. E por último, ele dá um aviso, tá no versículo 11 ao versículo 16. O aviso é contra o valor, o aviso é contra o valor e unir-se ao restante das nações. Versículo 13. Contra armadilhas, laços, açoites e espinhos, com o perigo de perecer desta boa terra. Então, quer dizer, qual era o perigo? O perigo era eles fazerem aliança com pessoas que Deus não tinha aliança, com pessoas daquela terra que serviam a outros deuses, com nações que não tinham aliança com Deus. Então, Josué deixa claro, é um aviso, que eles não poderiam ter aliança com quem não tem aliança com Deus. E aí, nós chegamos ao capítulo 24, versículo 15, ele é poderoso, quando Josué vai dizer: escolhei a quem vocês sirvais. Se aos deuses dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos filisteus, eu sei que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Este foi o famoso desafio de Josué no fim de sua vida, quando ele reuniu as tribos em Siquém, vendo a tendência do povo para a idolatria, e avisou-os do perigo de presumir que estavam servindo ao Senhor sem o servir na realidade. O povo reagiu favoravelmente à solene chamada de congregação e austeridade, o que proporcionou um final feliz a este livro de fé e de vitória. E aí a gente termina falando sobre a morte de Josué no capítulo 24, versículo 29. Morreu de velhice e não apesar de ser guerreiro. Na batalha é notável que Lutero, nos tempos de tantos martírios, veja-se, a história do cristianismo, faleceu tranquilamente na cama da sua vila natal. Ou seja, apesar das muitas guerras de Josué, das suas batalhas contínuas, de tantos desafios que teve, ele morreu de boa velhice. Quer dizer, as guerras não conseguiram matá-lo, né? E ele morreu de boa velhice. A conclusão que a gente tem: Israel serviu a Jeová todos os dias de Josué. É extraordinário o que a devoção e o exemplo de um só homem de Deus podem conseguir. Vemos também os ossos de José sepultados em Siquém, depois de terem sido levados pelos israelitas em todas as suas peregrinações. Em Josué 24:19, em vez de não podeis servir ao Senhor, devemos ler: não cesseis de servir ao Senhor. Não cesseis de servir ao Senhor. Então, nós tivemos hoje, né, falando aqui sobre o livro de Josué, né? O livro de Josué foi muito produtivo. Na próxima aula vamos voltar para falar sobre Ruth, né? Muito produtivo o livro de Josué, um livro ótimo para aplicação de liderança, né? De motivação, de santificação, um livro poderoso, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e nós voltamos para uma próxima aula. Que Deus te abençoe, fique com Deus, na paz do Senhor. Tchau, tchau.